chegando ao fim por esse ano. E não sei se vocês têm e chegam aqui com o mesmo sentimento que eu chego. Eu tenho a sensação que nós estamos chegando ao fim e quando nós estamos recém começando. Essa é a sensação que eu tenho. Que nós estamos começando esse assunto. E nós já estamos há o quê? 5, 6 meses juntos. E, na verdade, esquadrinhar as Escrituras com relação a esse assunto da volta do Senhor nos revelou que há um tesouro imenso. Isso tem feito muito bem ao meu coração. Espero que vocês também estejam, como eu, se reapaixonando pela Bíblia. Espero que esses dias que nós temos conversado aqui tenham servido para abrir o apetite de vocês. Para nós irmos a fundo nas Escrituras. Que o Senhor nos dê graça e oportunidade para isso. Nós vamos hoje procurar entrar finalmente nas parábolas que Jesus tem para a igreja, em Mateus 24. Vou pedir que os irmãos abram as suas Bíblias aí. Vamos ler com atenção de Mateus 24, do 45 em diante. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1,
a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, e que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Tenho dito, amados, aos irmãos, que a impressão que eu tenho é que essas 3 parábolas compõem o que de mais grave, mais sério, mais temeroso, vamos dizer assim, que nós encontramos nas Escrituras, está nessas 3 parábolas. A Bíblia nos mostra o amor de Deus e a justiça de Deus. A Bíblia nos mostra esses 2 lados e nós temos muitas vezes dificuldade para juntar os 2, porque fazem parte da manifestação do caráter de um mesmo Deus, do único Deus que há, que se manifestou em seu Filho Jesus. Na verdade, a melhor explicação para a junção da justiça e da misericórdia e do amor de Deus é a cruz de Jesus. Na cruz de Jesus, nós vemos toda a ira de Deus contra o pecado e todo o amor de Deus pelo pecador. Mas os textos graves que nós encontramos nas Escrituras, geralmente estão falando para os ímpios. Esses textos aqui, o que nos chama a atenção, nos faz considerar extremamente graves essas palavras de Jesus, é o fato de que essas 3 parábolas estão falando do destino eterno, e as 3 parábolas estão sendo faladas à igreja. Jesus não deu essas parábolas para os ímpios. Essas parábolas são para nós. Essas parábolas são para você e para mim. E o Senhor quer que nesta noite nós
demos muita atenção a elas. Eu entendo que o Senhor, quanto mais perto chegarmos da sua volta, do seu retorno, Ele vai cada vez mais querer que a igreja entenda o que Ele diz nessas parábolas. Nós vamos ver aqui, depois, quando analisarmos um pouco, que essas parábolas, elas estão intimamente relacionadas com o fim. Vamos, primeiramente, fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos dar uma olhada rápida naquilo que é comum nas três parábolas. Essas três parábolas têm algo em comum. Essas três parábolas, elas comunicam quase que uma só mensagem. Embora parece que tem destinos ou alvos diferentes e condições diferentes, mas a mensagem é idêntica nas três parábolas. O que nós temos de comum aqui? Primeiro, nas três parábolas, há alguém que se ausentou. E o retorno desse que se ausentou é esperado. A primeira parábola fala de um senhor que confiou a um servo os seus conservos e se ausentou. O contexto todo mostra que ele se ausentou. A segunda parábola não fala de um senhor, fala de um noivo que não está presente e que é esperado. E a terceira parábola, ela fala de um empreendedor. Eu penso que essas três parábolas têm algo também, começa por nos revelar algo da pessoa de Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é o noivo e Jesus é um empreendedor. Nós precisamos enxergar a Jesus também como um empreendedor. Quando nós chegarmos na terceira parábola, podemos ver isso um pouquinho mais detalhado. Mas então, é comum nas três parábolas que alguém se ausentou e está sendo esperado. Segunda coisa que é comum, aquele que está sendo esperado demora. A sensação de todo mundo é que ele está demorando. Vejam, por exemplo, no capítulo 24, o versículo 48. O que diz o servo mau? Meu senhor demora-se. Então é só porque ele é mau que ele está pensando assim? No capítulo 25, está falando do noivo, e não tem ninguém dizendo que o noivo demora. O próprio Jesus fala. Versículo 9. E tardando-se o noivo. Meu senhor demora, tardando-se o noivo. E o versículo 19, na terceira parábola. Depois de muito tempo. As três parábolas comunicam essa ideia. Alguém se ausentou, está sendo esperado, a sensação é que ele está demorando muito. Outra semelhança das três parábolas é que as três parábolas tratam do destino eterno. Umas falando mais da boa-ventura eterna, a outra falando mais do castigo eterno. Mas as três falam
do destino eterno. Capítulo 24 e versículo 51. E castigá-lo-á, está falando do servo mau, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A parábola das 10 virgens também trata do destino eterno. Versículo 10 diz: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Esta é a nossa esperança de destino eterno. O que nós queremos é participar dessas bodas. As imprudentes não tiveram essa sorte. No versículo 12, diz que Jesus fala que nem as conhece. No capítulo 25, versículo 21, vai falar de destino eterno. Bem-aventurado, disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Destino eterno dos filhos de Deus. Versículo 23, a mesma coisa. O que tinha 2 talentos. Já no versículo 30, o que enterrou o talento não tem um bom destino eterno. Eu servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, o que estas coisas que nós estamos vendo nas 3 parábolas, o que essas coisas nos comunicam? Jesus está falando aqui para um povo que ele sabe que vai estar esperando por ele. E Jesus está ensinando como deve ser essa espera. Basicamente é algo voltado aqui para a nossa atitude. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Algum de vocês pensa que Jesus vai voltar depois da manhã, domingo, dia 23? Se fosse nos dada de repente uma revelação de que as conclusões que nós temos, de que tem uns sinais primeiro, não é bem assim, e Jesus está voltando depois da manhã. Se nós soubéssemos que Jesus vai voltar daqui uma semana, como seria a tua vida daqui até lá? Jesus volta sexta-feira da semana que vem. Como é a tua vida de agora até sexta-feira da semana que vem? Essa é a questão. Provavelmente nós mudaríamos muito de nosso procedimento. Você não acha? Você considera que você mudaria totalmente sua forma de vida por uma semana, se você soubesse que Jesus vem daqui a uma semana? Não é muito provável que isso aconteça, que isso acontecesse. Provavelmente íamos passar uma semana de jejum e oração, sem sair de casa, ou uma semana batendo na porta dos vizinhos. Provavelmente iam passar 7 dias em claro, sem dormir. Pois a questão é, Jesus não nos parece que vai voltar daqui a uma semana. E como nós vamos viver? Nós vamos viver como se ele fosse voltar amanhã? Nós vamos viver como se ele fosse voltar daqui a uma semana? Ou nós vamos continuar vivendo como se ele fosse voltar daqui a 20 anos? Essa é a questão. Nós precisamos entender que é isso que está por trás
do fato de que Jesus diz assim, ó, ninguém sabe o dia nem a hora. Na história da igreja, muitos inventaram de botar data. Outro dia fui ouvir uma pessoa que estava dando os relatos dos que ousaram colocar data para o retorno de Jesus. É incrível a quantidade de gente que fez isso. Inclusive gente boa que a gente admira. Que botou data, vai voltar tal dia. Isso é uma grande bobagem, nós sabemos. Mas o que está por trás disso? De nós não sabermos o dia nem a hora. Só tem uma coisa que está por trás disso. Para Deus, o que importa não é como você vive, se Jesus vai voltar amanhã. Repito, para Deus o que importa não é como você vive, se Jesus vai voltar amanhã. É como você vive, se você sabe que Ele não vai voltar amanhã. Se você sabe que tem sinais por vir, você sabe que Ele não vai voltar semana que vem, como é que você vive? Isso é o que importa para Deus. Nós não sabemos o dia nem a hora, e Deus faz isso para nos livrar de qualquer atitude interesseira na nossa relação com Ele. Ele quer nos levar a uma vida plena com Ele, mas não tomados pelo pavor, porque Ele vai vir depois da manhã. Ele quer nos levar a uma vida plena com Ele, tomados pela necessidade, porque achamos que Ele não vai vir depois da manhã. Não é diferente? Eu penso que esta verdade é a mesma que nós encontramos em Lucas. Eu vou pedir para vocês abrirem. Nós já tivemos olhando por alto esse texto, Lucas 12, versículo 35. O que Jesus vai falar aqui tem o mesmo sentido, aquele sentido único que eu falei para vocês, que as 3 parábolas têm. Preste atenção. Cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Você sabe o que é cingido? É uma palavra que não é comum no nosso vocabulário, mas ela é comum no vocabulário bíblico. Cingido, mais normalmente, significava um tipo de cinta que a pessoa colocava para fixar bem as vestes. Sobre as vestes, era costume colocar um cinto em situações solenes, em situação de guerra. O guerreiro tinha que botar uma cintura, um cinto, para manter o tronco ereto durante a batalha. E esse é o sentido da palavra cingido. Cingido é uma figura usada por Jesus para dizer pronto. Amor, você está pronta para a gente sair? A mulher tem que se aprontar primeiro. O homem também tem que se aprontar. Você não sai de qualquer jeito. Jesus está dizendo assim, já esteja pronto. Cingido, pronto. Estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Essas candeias aqui é a mesma questão das lâmpadas das 10 virgens. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Quando começarem a vir os sinais,
É o Senhor dizendo: estou às portas. Nessa hora nós já temos que estar prontos. Eu tenho dito desde o começo para vocês: haverão sinais antes da vinda do Senhor. Mas o dia para se preparar para o que vai acontecer ali é hoje. Não na hora que começar a acontecer aquele monte de coisa que a gente viu. Para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. O que está falando aqui é de prontidão. Ou seja, você e eu vamos viver como se ele fosse voltar nessa noite. Essa é a prontidão. Temos tido essa compreensão, amados, temos vivido assim, temos ouvido a voz do Senhor nos chamando para essa vida com Ele. Versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Incrível nosso Senhor. Mesmo depois da redenção, ele ainda vai estar servindo. Vai servir a mesa, o Senhor vai ser o garçom na festa. É o noivo da festa e é o garçom ao mesmo tempo. Só Jesus mesmo. Senhor, que essa verdade que está sendo exposta por Ti nessas 3 parábolas, tome conta de nosso coração, invada a Tua igreja, invada a nossa vida, invada a vida de quem está ao nosso redor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Vamos procurar então agora captar um pouco daquilo que está em cada parábola em separado. Amém? A primeira parábola, a dos chama aqui de servo mau e servo bom, é a palavra do servo fiel e prudente. Essa parábola é bem específica. A quem está se referindo? O contexto nos aclara. A quem o Senhor confiou os seus conservos. O Senhor não cuida no seu reino. Ele tem uma relação especial com cada um, tem um cuidado com cada um, mas ele não cuida sozinho de cada um. Ele coloca seus conservos, ele coloca seus servos para cuidarem uns dos outros. Aqui estão incluídos nessa parábola todos os que têm qualquer ministério na igreja: profeta, pastor, líder, discipulador. Aqui está incluído maridos. Marido, a tua esposa é um conservo de Deus que Deus colocou, te confiou. Aqui está incluído pais. Os filhos são os conservos dados aos pais. Todos aqueles que têm, a quem o Senhor dá a responsabilidade. Eu vou pedir para vocês manterem aí segurando Mateus 24, nós vamos voltar, mas vamos ler de novo o versículo 45 e vamos dar uma olhada no Evangelho de João, que nos ajuda a entender melhor. Mas olha o versículo 45. O servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos. Para quê? Para dar-lhes o sustento. Nós temos um modelo disso funcionando dentro da igreja. Jesus é o primeiro servo fiel, a quem Deus confiou os seus conservos, para que ele lhes desse o sustento.
Onde está isso? Vamos abrir em João, capítulo 17. João 17, vamos ler do versículo 6 em diante. Nós vemos que Jesus é o primeiro servo fiel e modelo dos servos fiéis. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste. Está vendo aqui um paralelo? Lá diz, o servo a quem o Senhor confiou os seus conservos. Aqui Jesus está reconhecendo que seus discípulos pertenciam ao Pai, e o Pai tinha confiado a ele. Tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Qual a relação entre esse versículo aqui e a parábola? O que fala lá na parábola que tem a ver com esse versículo 8? Os confiaste para dar o sustento a seu tempo. Aqui está Jesus falando. Como foi que ele deu o sustento? Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Olha o versículo 9, a consciência de Jesus, outra vez aqui ressaltando, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Meu irmão querido, sua esposa não é sua. É joia rara de Deus, e Deus confiou ela para estar ao seu lado, para que você a sustente. Seus filhos, discípulos, irmãos que estão ao teu redor, que de alguma maneira Deus está te dando e como conservo. E veja a atitude de Jesus, versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os. Protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tem sido comum eu ouvir uma pergunta como hoje, por exemplo, o irmãozinho me fez: escuta, Marcos, o tal do discipulador, ele tem autoridade sobre o discípulo? Amados irmãos, a palavra de Deus praticamente não fala quase nada, muito pouco, sobre exercer autoridade. A palavra de Deus fala sobre sujeitar-se. O marido não exerce autoridade, a Bíblia não manda, exerça autoridade sobre tua esposa. A Bíblia diz para a esposa: te sujeita a teu marido, é outra coisa. É outro universo. A sujeição no reino de Deus vem de um coração semelhante ao de Jesus e nunca poderá ser imposta. Mulher, o cabeça aqui sou eu. Cabeça ou cabeçudo? E o texto está apontando
para a realidade do ministério que todos nós temos com aquelas pessoas que Deus coloca ao nosso lado e que precisamos dar sustento. E qual é o sustento? O único sustento é a palavra do Senhor. Mário tem falado, tem insistido, já tem uns 2 ou 3 anos, sobre a problemática diagnosticada no nosso meio de possessividade. Possessividade sobre os irmãos. Nenhum irmão nos pertence, nem nossos filhos nos pertencem. Nossos filhos pertencem ao Senhor. E o Senhor coloca ao nosso lado como conservos para que demos o sustento. Jesus tinha essa consciência. Quando nós temos essa consciência, nós não apenas vamos dar a palavra de Deus, nós vamos cuidar para não dar o que é nosso. Às vezes a gente ouve uns negócios, tem ouvido até de discipulador discutindo com o discípulo, porque comprou o carro da marca errada. Não era para comprar aquela marca, a marca era outra. Esse discipulador está sendo fiel ao que está escrito em Heresias 1:1. Comprai Volkswagen, está escrito lá. Se você não comprar Volkswagen, você está sendo rebelde. Heresias 1:1. Essa coisa toma um sentido mais grave quando chega no versículo 47, versículo 48. Olha o versículo 48 e o 49. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se. Ou seja, uma atitude de, não está vindo, não vai vir logo, então a coisa não é tão séria. E chega no ponto do versículo 49, que precisa ser explicado, porque as nossas traduções, elas complicam bastante. E passa a espancar os seus companheiros. Quando você vê Jesus falando isso aqui, você pensa assim, dessa aí eu estou livre, eu não bato em ninguém, eu lá estou pegando num relho para estar batendo nos outros. Então você se sente isento, porque você não está fazendo o que te parece que Jesus está falando. Entretanto, queridos, a palavra aí no original, não tem outra forma melhor para traduzir, é esta mesmo, mas a palavra que tem aí no original, ela tem e muitas vezes aparece com um significado de oprimir emocionalmente. Não quer dizer espancar fisicamente. Essa mesma palavra é usada por Paulo em 1 Coríntios 8:12, quando ele fala que se você usa de uma liberdade que leva o irmão a pecar, porque ele não conhece como você as Escrituras, e ele é levado a fazer algo, e lá Paulo diz assim, desta maneira, golpeando-lhes a consciência. A palavra é a mesma. A palavra usada por Paulo lá é a mesma. A palavra grega tuptos, que pode significar, e aqui com certeza não significa bater espancando. Quem é que vai achar que pode ficar espancando os conservos, com exceção dos filhos que precisam? Me desculpe aí, se eu vou, de repente o MP vai me pegar aí por estar defendendo publicamente a disciplina.
Com exceção das situações em que o senhor manda disciplinar os filhos, e ninguém vai estar pegando em vara para bater em ninguém. Aqui está falando de uma forma de trabalhar que espanca emocionalmente. Eu penso, temos visto, eu tenho visto isso, Mário tem visto, outros irmãos temos visto. Por exemplo, exigência de uma fidelidade pessoal. Você está se entregando, você está se dando por um discípulo, de repente, você pode querer que ele tenha fidelidade pessoal a você, mais do que a própria consciência e a palavra de Deus. Isso tem sido visto dentro da igreja. Isso é uma forma de espancar os conservos. Isso é uma forma de oprimir a mente e a emoção dos irmãos. Então, queridos, essa parábola aqui está sendo dirigida praticamente a quase todos nós, se não todos. E, de alguma maneira, você não está cuidando de discípulos, mas você tem irmãos ao teu lado, que são como companheiros seus. Você é responsável diante de Deus por animá-los, por corrigi-los, por dar a palavra de Deus a eles. E essa parábola aqui está nos falando muito claramente que nós temos que ser servos da mesma forma que nós vimos lá Jesus em João 17. Eles são teus e eu tenho dado a eles a tua palavra. Todas as vezes que agirmos como se algum desses não fosse do Senhor, como se fosse possessão nossa, e damos a nossa exigência, a nossa palavra, o nosso conceito, nós estamos de alguma maneira oprimindo essa pessoa e Deus não se agrada disso. O Senhor está sendo muito claro a respeito disso e nessa parábola. A parábola seguinte, a parábola das 10 virgens, o pessoal tem me falado, Marco, assisti aquela tua pregação sobre a parábola das 10 virgens. Eu me lembro daquela pregação, saí pelo Brasil afora pregando sobre a parábola das 10 virgens. Muita gente está dizendo, não, mas tem que botar aquela pregação de novo. Pode ser, pode até ser. Mas eu, hoje, aqui, nessa hora, eu entendo que nós não precisamos de uma pregação de 50 minutos, de 60 minutos, como aquela pregação que eu fiz há 4, 5 anos atrás. Essa parábola aqui é muito simples, e depois que nós entendermos o básico dessa parábola, nós podemos procurar aprofundar. Tem 2 tipos de gente na igreja. Gente que diz, está tudo bom, seguimos aí. E gente que diz, rapaz, tem que melhorar. Essa parábola, ela está mostrando 10 virgens. E o que você vê de diferente das 5 primeiras prudentes e as outras 5? Qual a diferença que você vê nelas? O que elas têm de diferente? As 10 são virgens, são semelhantes. As 10 estão esperando pelo noivo, são semelhantes. As 10 querem um noivo. Veja o versículo 11. Veja as virgens nécias e clamando aqui, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. As 5 virgens nécias também querem um noivo. Qual a diferença entre elas? Outra semelhança, as 10 têm lâmpadas.
As 10 têm lâmpadas. A parábola dá a entender que as 10 estão com a lâmpada acesa. Jesus disse: cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Bom, se presume que as 10 lâmpadas estão acesas, com um detalhe: as 5 prudentes, elas têm na mente, no coração dela, uma coisa que na linguagem moderna poderia se chamar de vai que. Vai que apague. Vai que na hora esteja apagada, está acesa agora, mas vai que. Hein? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou andar com a minha lâmpada e eu vou carregar uma lata. A lata do vai que. Hoje eu estou com o Senhor e amanhã jejuai e orai para não cairdes em tentação. Essa é a diferença entre elas. Digo mais, na igreja, as 5 nécias costumam considerar as 5 prudentes como exageradas, radicais, carola demais, crentola demais. Você já viu isso na igreja? Você já viu? Vamos dizer, não precisa tanto. Que isso, não exagera. Irmão, eu vou dizer para você, eu sou do time que prefere o exagero. Zé Roberto, vai que, Zé. Vai que. Aqui nós estamos com a lâmpada acesa, estamos hoje aqui. E amanhã, não sei, amanhã de manhã, a gente levanta e diz, vai que. E continua. Essa é a diferença. A diferença é uma diferença de atitude. A diferença está em buscar garantia total. As 5 prudentes estão atrás de uma garantia total. As 5 nécias têm aquele negócio que nós temos falado tanto. Um bilhetinho, um bilhete de garantia no bolso. Que na hora você vê lá que não funciona. Senhor, eu sou virgem. A porta já fechou. Por fim, queridos, a parábola dos talentos também pode ser explicada em 30 segundos. Irmãos, qual é o conteúdo importante da parábola dos talentos? Vocês sabem. Do que Jesus está advertindo na parábola dos talentos? Fala alto. Todos vocês sabem. Não enterra seu talento. Só isso. Não importa se você tem 5, não importa se você tem 2, não importa se você tem 1. Enquanto que a primeira parábola está falando para aqueles que não estão enterrando o talento. A primeira parábola eles não estão enterrando o talento, estão usando mal. Aqui, essa última parábola é aqueles que dizem assim, não, eu aqui não sou nada, eu não tenho nada, não sei nada, eu não posso nada. E aí, se acomoda, cruza os braços, e Jesus está dizendo, não enterre teu talento. Você sabe que há anos atrás, por levar de maneira errada, levar em consideração demais os detalhes da parábola, eu pensava que o único que enterrava o talento era o de 1 talento.
Mas Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que o de um talento enterrou. Mas eu me lembro que eu cheguei a falar, os de um talento que gostam de enterrar, porque eles acham que não pode nada. Eles pensam assim, eu não sei fazer isso aí que o Davi faz, eu não sou igual esse líder aí, eu não sei fazer nada. Eu pensava isso. Eu quero dizer hoje que a parábola não nos autoriza a interpretar dessa forma. Jesus não está dizendo que só de um talento enterra. Inclusive, alguém de 2, de 3, de 5, de 10 talentos pode estar usando os seus talentos e lá pelo meio do caminho começar a enterrar. Você não tem visto isso? Gente que não enterrava o talento, que de repente começou a enterrar. Isso também acontece. Outro dia dei uma explicação, acho que foi lá no retiro, o pessoal disse, olha, isso aí tem que repetir lá em Salvador. Ela nos ajuda bastante a entender o que é o tal do fruto que Jesus fala. Quando ele fala em João 15 da videira e do fruto, muita simplificação ou distorção surgiu com o tempo. Por exemplo, gente dizendo, não, fruto é você ganhar alguém. Se você não ganhou ninguém para Cristo, você não deu fruto. E descobri que muita gente no nosso meio estava pensando assim. Fiquei assustado. Nunca ensinamos isso. Nunca ensinamos assim. Um dia tinha uma discussão com gente graúda que disse, não, mas é assim. Eu digo, tem certeza? Todos me disseram que eu estava enganado. Eu disse, vou fazer o seguinte, apelo para a apostilinha. Eu já devia ter uns 15 anos que eu não li a apostilinha, mas digo, apelo para a apostilinha. Deve estar escrito lá. Trouxeram a apostilinha e não é que não estava escrito como eles estavam dizendo. Aí vem um outro e diz assim, não, vai para o outro lado. E diz, o fruto é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade. Aí vai para o outro lado. Não é assim, amados. Nosso ensino há anos foi um ensino bastante objetivo e simples. Primeiro, a primeira coisa que nós vemos é na linguagem. Lá em Gálatas, quando fala do fruto do Espírito, fala bem claro. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, etc. Quando Jesus fala de fruto, em João 15, ele disse, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, o fruto do Espírito é uma coisa, o nosso fruto é outra. Então, o que é esse fruto, afinal de contas? É simples demais. A parábola dos talentos nos aclara. Quando o Senhor vier e disser, Marcos, cadê o fruto? Se eu virar para o Senhor, está aqui, Senhor, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Você sabe o que Deus vai dizer? Ué, Marcos, isso aí é o que eu te dei. Tu está me devolvendo o que eu te dei? Isso aí foi o que eu botei na tua vida. Eu quero saber, como é que diz aqui a parábola? Com toda clareza. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Jesus não nega o fato. A pergunta de Jesus é, cadê meu lucro? E o que é o lucro? É simples demais. Se nós manifestamos o fruto do Espírito na nossa vida, amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se esse fruto do Espírito está na nossa vida, quem está ao nosso redor, seja lá quem for, vai ser afetado. Vai ser afetado. De alguma forma vai ser afetado. Os incrédulos vão ser afetados. Os amigos, os irmãos, os parentes, eles vão ser afetados. Aquilo que Deus fizer na vida de outro, por esse outro andar com você, aquilo que Deus fizer na vida do outro é fruto do Espírito. E na sua vida é o seu fruto. Repito, aquilo que Deus fizer na vida de outros, por andarem com você, esse é o seu fruto. Se você está manifestando o fruto do Espírito. E a parábola dos talentos está nos dizendo com toda clareza: não enterra, investe. Investe, eu te dei esse dom, te dei o Espírito Santo para você investir. Quanto mais perto chegarmos da volta do Senhor, mais claras essas parábolas vão estar para nós. Mais apegados a elas nós vamos estar. Eu peço em nome do Senhor, tenham atenção a essas parábolas. Leiam essas parábolas. Coloquem essas verdades diante do Senhor em oração. Permitam que essas parábolas sejam como um espelho para a sua vida. Não vai se tratar simplesmente de nosso esforço. Quanto mais o Senhor nos falar, mais dependente deles vamos ser. Vai ser uma questão da sua força na nossa vida, da graça dele na nossa vida, do poder dele na nossa vida. Amém, queridos? Senhor, quero te agradecer, porque tu tens falado aos nossos corações. Ó Senhor, nós colocamos toda a nossa alma, não apenas o nosso corpo, nós colocamos nossa alma, nosso coração de joelhos diante de Ti. Nós nos prostramos em Tua presença. Reconhecemos nossa carência, nossa necessidade de Ti. Reconhecemos nossa carência. Senhor, nós reconhecemos não apenas nossa pequenez, nós reconhecemos nossa lentidão, nossa demora em entender, nossa facilidade para esquecer. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, tudo aquilo de fraco, débil, improdutivo, que há na nossa natureza humana. Nós te pedimos que Teu Espírito Santo encha as nossas vidas, encha a vida do Teu povo. Temos clamado a Ti, Senhor, temos feito vigílias, temos estado aqui analisando as Tuas Escrituras juntos, olhando para a Tua palavra. Nós chegamos à conclusão, Senhor, de que só Tu pode ser suficiente na nossa vida. Nossos esforços são pequenos, nossa força é débil, nossa mente facilmente se confunde. Nossas emoções, Senhor, batalham muitas vezes contra nós. Ó Senhor, tudo isso sem contarmos todas as tentações e os atrativos da carne.
Senhor, nós queremos nos livrar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e correr a carreira que nos está proposta. Muitos desses irmãos que estão aqui hoje, Senhor, eu tenho visto aqui semana após semana, mês após mês. Senhor, eu te peço que tu atendas a busca desses amados. Na verdade, Senhor, nós estamos aqui te buscando. É isso que estamos fazendo, Senhor. Nós estamos te buscando. Nós buscamos o teu entendimento, nós buscamos o teu favor, nós buscamos a tua misericórdia, nós buscamos o teu amor derramado em nossos corações para com todos os irmãos. Nós buscamos, Senhor, a santificação de nossas vidas. Senhor, honra, eu te peço, a busca de meus amados irmãos. Senhor, nós confiamos na tua misericórdia. Queremos, Senhor, como tivemos outro dia aqui numa vigília, saltando na tua presença. Queremos que tu continue derramando sobre a tua casa o óleo da alegria. Mas que o óleo da alegria, Senhor, não seja fruto de emoção passageira. Que o óleo da alegria seja fruto de um profundo derramar da tua vida, do teu espírito, na vida de cada um de nós, de nossos filhos, de nossos netos, de nossos parentes, Senhor, de nossos vizinhos. Tu sabes, Senhor, que nós estamos esperando dias novos da tua presença sobre essa terra. Tu sabes a expectativa do nosso coração, Senhor, que o Senhor tem exortado, falado com sua noiva, mas o Senhor tem reservado para si dias de glória para o seu nome, dias de glória para o seu nome na sua igreja, dias de glória para o seu nome aqui no Brasil. Senhor, tem misericórdia de nós. A maioria da grande população não sabe sequer o tamanho da confusão que esse país está metido. Tem misericórdia dessa nação. Prepara-nos, Senhor, prepara-nos para qualquer situação que vier. Prepara-nos, Senhor, que nossos corações estejam firmes em Ti. Que possamos, Senhor, ser coluna para outros que estejam confusos. Que sejamos bênção para outros, Senhor. Vem, Senhor, vem. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Oh, vem, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.